Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada de Brasileiros. Hoje a gente recebe Carlos Takahashi. Vou esperar ele entrar. Vou pôr o nomezinho dele aqui. Pronto, eles vão entrar. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Oi, Bruna. Boa Oi, tarde. Carlos, boa tarde, tudo Tudo bem? bem? Tudo Tô bem, e ótimo. você? Você? Vou Tudo ajeitar aqui ótimo. para você me ver mais. Ah, Tá, sim. tá me vendo legal aí? Muito bem. Uma moça bonita, Muito simpática e obrigada. inteligente. Cabeça boa. Arigatou, né? Carlos, hoje você é chefe de gabinete da Casa Civil no governo do estado de São Paulo, de acordo com o seu perfil no LinkedIn, é isso mesmo? Isso mesmo. Desde o dia 1º de janeiro do ano passado, estamos aqui colaborando com o governo do estado. E me diz uma coisa, Carlos, o que faz na prática, de fato, um chefe de Sim. gabinete da Casa Civil do governo do estado? Bom, a nossa rotina aqui é bastante intensa. A Casa Civil é responsável pela articulação do governo do Estado com a Assembleia Legislativa, com outros entes da Federação, governo federal, tanto Congresso, ministérios, Poder Judiciário, enfim, é a Secretaria Política do governo do Estado. Então, como chefe de gabinete, eu cuido muito da parte administrativa, dou toda a infraestrutura para que nossos assessores, nosso secretário, nossos subsecretários possam agir, cada qual com a sua área. Mantemos o escritório em Brasília, de representação, administrado pela Casa Civil, e a nossa equipe aqui no Palácio dos Bandeirantes. Carlos, você é muito conhecido no meio de cerimonial público e corporativo também, né? Porque eu acho que de alguma forma eles estão ligados. Inclusive, olha o que eu tenho aqui, ó. Opa, é igual esse aqui. É, já me consultei muito esse livrinho aqui, viu? Já me ajudou Puxa, muito. que legal, fico muito honrado. Eu vou Sim, poder colocar agora aqui, ó, usado pela Bruna. pela Bruna e por muitos outros profissionais, mestre de cerimônias. Carlos, você tem um conhecimento muito grande, muito vasto de cerimonial público, né? Falando aqui um pouquinho do seu currículo, que ele é muito extenso, não daria para a gente falar tudo numa live, Imagina. mas resumindo, Isso. Carlos Takahashi é formado em Direito Empresarial pela USP e Gestão Pública pela FGV. Tem um currículo muito extenso aí, já trabalhou com várias entidades públicas e privadas, coleciona títulos e diplomas, né? E também já ministrou muitos cursos e palestras pelo Brasil inteiro e no mundo, podemos dizer assim, né? Carlos, fala um pouquinho do Sim. cerimonial público aqui no Brasil. Eu sei que cada estado parece que tem as suas normas, né? Tem o seu protocolo a ser seguido. Como que funciona isso na prática? Como que funciona a elaboração e a condução de algum cerimonial público no estado de São Paulo especificamente, e se ele tem muita diferença de outras regiões? Bom, Bruna, o cerimonial, ele existe desde a antiguidade, desde os faraós do Egito, da antiga China, dos imperadores. Confúcio falou muito sobre a importância dos ritos na construção dos mitos. Então, o cerimonial acompanha toda a evolução da história humana, até porque a nossa sociedade ela se estrutura em cima de uma coisa chamada poder, seja ele poder político, poder econômico, poder familiar, enfim, a nossa sociedade tem uma estrutura alicerçada no poder. Só que o poder não existe por si, ele é alicerçado em duas pernas. Uma perna se chama mitos, são as pessoas, são as entidades, são os governantes. E a outra perna são os ritos, ou seja, os procedimentos que dão toda a caracterização para que a sociedade de baixo para cima veja quem a está governando e fiscalize essa atuação, e os de cima possam olhar para as camadas que eles servem para manter sempre o vínculo, não perder de vista a quem estão servindo, os interesses daqueles a quem estão servindo, ou seja, a população. E o cerimonial faz toda a comunicação, a compreensão mútua entre todas essas partes.
Imagina só você, Bruna, se a sociedade, cada um fizesse o que quisesse. Então seria uma confusão. Então o cerimonial tem uma função muito importante de assegurar as prerrogativas, os direitos ou as referências das pessoas, sejam elas autoridades públicas ou personalidades do mundo privado, corporativo, educacional, eclesiástico, universitário, enfim, toda a estrutura da sociedade, ela se fundamenta no exercício desse poder, mas graças também à existência de regras de convivência. Na casa, na sua casa, na minha casa, nas nossas casas, nós temos uma estrutura chamada educação. Essa educação serve para você saber que você deve reverência, respeito aos pais, os pais devem um comprometimento para zelar pela formação dos filhos, marido em relação à esposa, enfim. Isso se faz através da educação. No âmbito da sociedade, essa educação ela se mantém através de um outro conjunto de regras, chamadas regras de etiqueta social corporativa. De modo que a pessoa que vai para uma reunião social, ela não pode ir do jeito que ela quer, de pijama, por exemplo, mas ela tem um dress code de acordo com o ambiente que ela vai se inserir. E no mundo corporativo, cada qual exerce o seu papel de acordo com o cargo que lhe é conferido pela organização. E no mundo público, as regras são chamadas de cerimonial. Ou seja, são regras, em linguagem popular seria administrar as vaidades das pessoas. Porque todas as pessoas, elas possuem ansiedades, expectativas. Se cada um quisesse exercer essa expectativa, essa ansiedade a bel prazer, não haveria harmonia entre as pessoas. Então, de acordo com uma coisa chamada precedência, que é ordem de colocação das pessoas de acordo com os seus cargos e funções, nós temos um ordenamento entre as pessoas, de modo que, quanto mais alta a precedência, maiores são os seus direitos sobre aqueles que têm menor precedência. Assim funciona o cerimonial. E o cerimonial pode ser tanto público como privado, pode ser eclesiástico, castrense, militar no caso, universitário. Ou seja, eu sempre falo nas minhas palestras para tanto políticos como executivos o seguinte: há pessoas que torcem o nariz e dizem assim, cerimonial é bobagem, na hora dá tudo certo, para que preocupar com precedência? Isso é bobagem, é frescura. Aí eu respondo assim: cerimonial público, um dia você será vítima dele. Vai num casamento, você vai sentadinho, bonitinho, você fica subordinado às regras daquele cerimonial religioso. Vai numa formatura, mesma coisa, fica subordinado às regras do cerimonial universitário. E assim vai. Então a sociedade, para ter essa existência harmoniosa, ela exige que existam regras, e um conjunto de regras importante são as regras do cerimonial. E na área pública, nós temos as 3 esferas de poder, seja ele federal, nos estados e municípios, cada qual com a sua competência, de acordo com a competência, os de baixo reverenciam os de cima e assim por diante. Então, existe um decreto federal que rege o cerimonial público em todo o Brasil, é o 70.274, e cada estado possui o seu regramento. Não são todos que possuem um decreto estadual de cerimonial público. São Paulo foi um dos pioneiros a aprovar o seu decreto estadual. E as prefeituras possuem as suas também. A modéstia à parte, ajudei alguns estados a criarem os seus decretos de cerimonial público estadual e algumas prefeituras também. Então, havendo um regramento, fica mais fácil haver aí um entendimento entre as pessoas, sejam elas da área pública ou privada. Carlos, o que muda com essa pandemia? Vocês chegaram a sentar para discutir isso? Para discutir alguma medida provisória? E dessas provisórias, o que continua? O que você acha que continua? O que você acha que vai ser permanente nesse universo, né, do cerimonial? E o que você acha que vai ser só uma medida de fato provisória para esse momento, né, que a gente está vivendo? Muita coisa muda? Bastante, Bruna. Falando não só em cerimonial, mas na área de eventos, o primeiro segmento da sociedade a ser atingido de frente
pela pandemia e as suas consequências foi a área de eventos. Cancelamentos de feiras, congressos, convenções. Eu mesmo participava, no começo de março, de um evento da nossa comunidade, Nikkei, que eu participo desde o primeiro Festival do Japão, que é realizado pelo Kenren, Federação das Províncias. E nós realizamos, em março, o segundo simpósio dos festivais do Japão. Vieram pessoas de todo o Brasil para trazer suas experiências de festivais de cultura japonesa, para termos uma formatação de uma linguagem que fosse mais aproximada para beneficiar todo mundo. Durante o evento chegou a quarentena no estado de São Paulo, regras de isolamento social, cancelamentos de voos e, ao invés de fazermos em 2 dias, fizemos apenas em 1. Sendo que no final do primeiro dia, no único dia, o presidente da comissão organizadora do Festival do Japão deste ano, 2020, anunciou o adiamento para o final do ano. E 2 dias depois, ele foi até as redes sociais anunciar o adiamento para o ano que vem. Ou seja, não haveria Festival do Japão em 2020, em razão da pandemia. Então, o setor de eventos foi o mais prejudicado. Inclusive, o presidente da SP Expo, que é um grande centro de convenções, talvez o melhor de São Paulo hoje, que abriga o Festival do Japão, citou numa entrevista recente a uma emissora de televisão do cancelamento das grandes feiras e eventos e citou o Festival do Japão como um case, que era um evento que trazia muito público, o público lotava todos os pavilhões daquele complexo e que não haveria esse ano. Resultado, cancela uma feira, você não tem os expositores, você não tem os montadores, o público, ou seja, toda uma cadeia de profissionais envolvida com o evento deixou de ser utilizada. E uma boa parte deles é aquela categoria mais humilde, que trabalha durante o dia para ter o que comer à noite. E todos perderam essas rendas. Houve essa ajuda emergencial do governo, que saiu para alguns, não saiu para outros, mas que está rolando aí. Então, muitos estão sobrevivendo dessa forma. Mas é um setor que foi frontalmente atingido e, com certeza, deverá ser um dos últimos a ser flexibilizado. Porque mexe com gente, com pessoas. Recentemente, eu recebi aqui na Casa Civil a visita de vários setores, através das entidades, como a UBRAV, que é a União Brasileira de Eventos, que cuida das grandes feiras do Brasil, e eles pediram que fosse antecipada a flexibilização das feiras, especialmente as B2B, ou seja, negócios com negócios, sem público visitante, apenas com os representantes das empresas para começar a fomentar os negócios. As chamadas rodadas de negócio, né? Exatamente. Já está previsto isso, foi falado pelo governador na sexta-feira passada, que haverá a antecipação da área cultural, da área de eventos, convenções, mas ainda dependendo dos protocolos a serem apresentados pelas entidades às prefeituras sedes desses eventos. É porque o Supremo Tribunal Federal determinou que os estados e as prefeituras têm competência residual para legislar sobre essa questão da saúde. Então vai caber às prefeituras liberar ou não, flexibilizar ou não, o setor de eventos para quando a sua cidade estiver fora da zona vermelha ou laranja ou até amarela. Mais do que nunca, acho que um protocolo nunca se fez tão necessário, né? Haja máscara e álcool gel aí para os próximos eventos, né, Carlos? Eu vi uma sua live que você fez ontem, muito legal, né? E você falando aí que amigos seus estavam postando sem máscara e tal, e você falou, não vou curtir. É isso mesmo. Ou seja, tem que ter posição. É verdade, eu também faço a mesma coisa. Gente que entra sem máscara aqui não entra na minha sala. Eu mesmo uso máscara, não estou sozinho na minha sala agora, mas eu atendo as pessoas com máscara, álcool gel aqui, spray de álcool 70 para limpar a mesa depois que as pessoas saem. Enfim, todo cuidado é pouco nesse momento. Exatamente. Carlos, esses pronunciamentos diários do governador, você faz parte dessa logística, desses pronunciamentos, ou já não é sua área? Não, não é minha área. Para a parte logística, existem 2 áreas vinculadas à Casa Civil, da forma administrativa,
que é a área de eventos do governador, que cuida da infra de som, de projeção, microfones e tudo mais, e tem a área do cerimonial, cuja chefe é Regina, que cuida da montagem dessas coletivas. E o pessoal de imprensa também, que dá a retaguarda. Mas nós participamos indiretamente. Eu mesmo não me envolvo na pauta, nem do formato. Essa é uma coisa que o próprio governador, como especialista em eventos, ele mesmo organiza. Carlos, agora trazendo o nosso assunto aqui mais para o assunto principal da Live Brasileiros, vamos falar um Sim. pouquinho da sua etnia. Você é descendente tem ascendência japonesa, nasceu em São Paulo, né? Sim. Se você pudesse, eu não sei se você já parou para refletir a esse respeito, mas você acredita que, de alguma maneira, a sua etnia, né, a sua ascendência, te ajudou profissionalmente em algum momento da sua vida? Porque apesar de você ter uma ótima formação, de, né, ter tanta experiência e ser uma pessoa tão inteligente, tão experiente, eu acredito que nessa função especificamente, de repente a sua etnia pode ter também ajudado, né? Eu não sei, eu ouço muito isso, né? Ai, porque japonês passa credibilidade. Japonês de óculos, então. Aí, meu filho. Antigamente, quando eu era mais novo, eu fazia discursos em ondokais, era muito vinculado às entidades Nikkeis. Eu participei, numa época da minha vida, aos 30 anos de idade, de cerca de 30 entidades simultaneamente. Imagina só meu salário para pagar a mensalidade de entidades Nikkei só para ajudar, para cima e para baixo, né? Karaokê, era a entidade nipo-brasileira de bairro, Federação de Sumô, fiz parte, eu sou quarto dan em Sumô, sem nunca ter usado uma washi numa arena de Sumô, enfim, só para colaborar. Por quê? Desde cedo eu tive esse desejo de colaborar com a minha comunidade. Né? Por quê? Porque quando eu era mais novo ainda, eu sofri muito em razão desses olhinhos puxados e essa pele amarela. Porque eu era o único aluno da minha escola municipal, José Dias da Silveira, de ascendência nipônica. Então aquelas piadas que hoje são chamadas de bullying, e antigamente eram brincadeiras, entre aspas, de japonês com calabres, começar todo mês, essas coisas, eu era a vítima constante de ser perseguido na rua por pessoas mais velhas, alunos mais velhos da minha escola, de ser ridicularizado, enfim. Mas esse é o lado ruim da história. Mas sempre eu procuro olhar o lado bom da história. Ou seja, o que você falou, essa credibilidade que os nossos pais, avós, antepassados criaram ao longo dos anos aqui no Brasil, de trabalho, de seriedade. Eu costumo dizer que o japonês, para onde quer que vá, ele leva sempre consigo 4 coisas: trabalho, honestidade, bentô e cultura. 4 coisas. Bentô é ótimo. Hoje eu trouxe o meu aqui, eu almoço aqui no palácio com bentô. Trouxe narizushi, sushi, frango karaage e tsukemono. Então o japonês, o japonês e os seus descendentes têm essa vantagem, ou esse presente que nos foi dado pelos nossos ancestrais de credibilidade. Então, houve uma época no governo do estado que nós tínhamos 3 chefes de cerimonial Nikkeis. Eu era chefe do cerimonial da Assembleia, ao mesmo tempo em que o Carlos Kendi Fukuhara, meu grande amigo e guru, era subchefe do cerimonial do governo do estado, e o meu amigo Carlos Araújo era chefe do cerimonial do reitor da USP, simultaneamente. Imagina a confusão que não era quando as pessoas ligavam para mim perguntando da agenda do governador, ou ligavam para o Carlos Araújo na USP perguntando quando era a sessão solene na Assembleia. Era assim, né? Então, os 3 Carlos, os 3 com ascendência japonesa e os 3 na área do cerimonial. Mas eu sempre tive, graças a Deus, graças aos meus pais antepassados, esse lado mais forte, da credibilidade, em que pese algumas pessoas terem aquela discriminação muito pronta de dizer que é brincadeira, mas existe sempre um ingrediente de discriminação quando se refere a japonês. Eu procurei sempre relevar isso. Poucas vezes na minha vida eu me levantei,
Uma vez, por exemplo, só a título de exemplo, teve uma emissora de televisão com um programa de tarde, aquele famoso Sai Sangue, né, da tarde, da emissora, em que criticou os descendentes japoneses, dizendo que eles só sabiam pegar dinheiro dos brasileiros. Aí nós nos reunimos através do Bunkyo, da Sociedade de Cultura Japonesa, fizemos uma comissão e fomos até a emissora reclamar com a produção daquele programa, porque não era justo que o entrevistador colocasse dessa forma, maculando a nossa imagem, não é? Então, sempre me levantei quando foi necessário. Eu era assessor especial da Prefeitura de São Paulo, do prefeito na época, o Celso Pita. Estava na Prefeitura, emprestado pela Assembleia, onde eu sou funcionário concursado, e, em momento, o secretário de esportes da época, Oscar Schmidt, o grande Oscar do basquete, resolveu encrencar com os nossos velhinhos do skateball. Verdade. E ele começou a encrencar dizendo que a japonesada, foi o termo que ele usou na reunião, usava os campos da prefeitura de graça para jogar esse esporte que só o japonês entende e tinha que cobrar uma taxa. Ele usou como parâmetro dessa taxa a taxa de locação das quadras para futebol de salão, que é um outro universo. E aí eu tive que chamar o Oscar, pedi para o prefeito, ele autorizou, fui falar com o secretário, levei o senhor Toro Hondo, levei vários dirigentes do skateball comigo, para mostrar por A mais B, primeiro, que se aqueles campos estavam lá, é porque antes era uma área pública abandonada, cheia de mato, toda cheia de buraco, pedra, que os japoneses, com seu próprio dinheiro, eles limparam, passaram a fazer o roçado, construíram quadras de skateball, que estavam lá porque são cidadãos, maioria brasileira, nascidos no Brasil, com 60 anos de idade, não é? E que pagavam os impostos e tinham todo o direito de equipamentos públicos. E quarto, eram aposentados, então não tinham como equiparar um pagamento de taxa pública com empresas que locavam espaços do esporte. Aí conseguimos convencer Oscar Schmidt a tirar essa ideia da cabeça e voltar à gratuidade do uso das quadras. E graças também a isso, nós temos lá na Vila Carrão, na Vila Manchester, na Câmara da Prefeitura, quadra de skateball. No Jabaquara, temos o estádio, o maior estádio de skateball fora do Japão, em todo o mundo. E assim vai. Então, essas oportunidades me fizeram fugir um pouquinho da nossa característica de sermos pessoas tranquilas, respeitadoras, para me insuflar em defesa da nossa comunidade. Então, Claro, eu acho que com razão. nós temos que ter esse papel, de não deixar a discriminação ocupar espaço da credibilidade. Sem dúvida. Carlos, nós tivemos também no começo, né, da chegada do coronavírus no Brasil, alguns casos sérios de injúria racial por conta dos brasileiros com ascendência oriental, né? E aí a gente coloca todo mundo nesse barco, porque daí nós falamos de chineses, coreanos, taiwaneses, japoneses, porque uma vez que o vírus, né, teve a sua primeira manifestação na China, o que aconteceu? Muitos, por exemplo, tiveram casos de pessoas que reclamavam que chineses não poderiam mais usar o elevador social de prédios, que teriam que usar o elevador de serviço. Amigas minhas passaram bem no começo mesmo da pandemia, quando ainda estavam tendo festas e tudo mais, o vírus não tinha chegado ao Brasil, de pessoas que encontravam com elas em festa e falavam, sai pra lá com esse coronavírus, vocês que trouxeram esse coronavírus pra cá e tudo mais. Você chegou a presenciar algum caso assim de perto desse tipo? Ou alguma pessoa próxima a você? Não, graças a Deus, aqui no nossa área de trabalho, de convivência, eu moro na Vila Mariana, e onde tem muitos descendentes, né, de asiáticos, não passei por isso. Mas eu sei que muita gente passou, mas tudo isso reflete o quê? Outro dia eu estava ouvindo um debate de um programa de televisão jornalístico, em que juntaram lá 2 filósofos e um historiador, o Cortella, o Pondé e o Karnal, que era historiador.
e perguntaram, mas o brasileiro, ele é gentil? Unanimidade na resposta, nunca foi. Nós temos essa imagem de povo gentil, povo acolhedor, tudo bem, é uma verdade. Boa parte da população assim o é. Mas nós temos muitos conflitos. Conflitos de raça, de gênero, que estavam segregados a alguns segmentos da sociedade e que com a internet, com as redes sociais, com o imediatismo da comunicação, vieram à tona. Então, essa questão de achar que chinês transmite, que asiático é portador, isso aí que o Trump começou a aventar nos Estados Unidos, que o nosso presidente aqui brinca de gripezinha, de japonesinho, e que o ex-ministro da Educação falou dos chineses, tudo mais, dominar o mundo, isso aí tudo é apenas a ponta de um iceberg de uma cultura que nós temos que combater, que é uma cultura de discriminar quem não é parecido com a gente. Então, mais do que nunca, é a oportunidade que nós temos de, através dos meios de comunicação, nós mostrarmos que somos todos uma só raça humana, que todos nós somos irmãos na vida e trabalhamos em harmonia. Então, se necessário for, nós precisamos pedir aos nossos representantes Nikkeis, temos aí bons representantes aí, para que eles se façam ouvir com mais contundência, nesse sentido de combater essa discriminação que ainda existe. E ela fica mais audível porque os meios de comunicação hoje são mais rápidos, mais imediatos. Carlos, vamos falar agora do Seishonoye? Opa! Qual que é a sua ligação com o Seishonoye? Seishonoye é uma religião? É uma filosofia de vida? O que é o Seishonoye? Bom, antes de mais nada, a pronúncia é Seichonoye. 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 Que é o Cho, que é lar do progredir infinito, numa tradução literal e aberta. Meus avós, assim que vieram ao Brasil, eles se instalaram no interior do Paraná, e meu avô conheceu lá a Seichonoye, logo no comecinho, na sua juventude. E adorou os ensinamentos da Seichonoye. Minha avó também começou a seguir, e quando vieram para São Paulo, eles também começaram a frequentar a Seichonoye na região de Santo Amaro. E quando eu era pequeno, meus avós sempre... Eu sempre via meus avós. Eu sempre via meu avô, todo dia, quando eu pousava lá nas férias, de manhã cedinho, eu ouvia lá bater um sininho, tem, e ele rezando em japonês, aquele cheiro de incenso, e às 6 da tarde também. E quando eu fui crescendo, eu fui observando e compreendendo que ele estava orando pelos antepassados, pelos familiares, agradecendo a Deus pelas dádivas já recebidas, enfim. E aí, eu com 10 anos de idade, fui participar de um grupo de jovens lá em Santo Amaro, na Alameda Santo Amaro. Havia uma loja de móveis, seus pais devem conhecer, loja Okamoto de móveis. E no fundo da loja havia uma reunião para crianças da Seichonoye, e eu comecei a participar lá nessa reunião com 10 anos de idade. E desde então, eu venho participando da Seichonoye, participei do grupo de jovens, ocupei várias posições, terminando na última posição, foi de vice-presidente nacional do jovem da Seichonoye, fui do Conselho Fiscal, fui da Associação de Preletores, de orientadores da Seichonoye, e a Seichonoye, para mim, ela tem sido uma filosofia de vida muito importante, que me fez compreender a minha religião de origem, que é católica, enxergar com outros olhos mais amplos a minha realidade existencial, mas para muita gente, Seichonoye pode ser uma religião, porque assim ela foi registrada no Japão. Ela pode ser uma filosofia, assim como eu levo, sem abandonar a minha de origem. E pode ser uma ciência de vida, como muita gente que não tem origem japonesa considera. Lendo os livros da Seichonoye, ela consegue, de forma bastante fácil, operar a chamada ciência metafísica. Então, para mim, a Seichonoye é uma grande verdade que me ajudou muito a vencer a minha origem de CDR, come, dorme, reclama, da minha adolescência, para adquirir um novo modo de viver, mais feliz, mais positivo, mais alegre. E muita gente que me conhece no trabalho ou nas entidades
fala assim, o Takahashi sempre está de bom humor. E eu acredito, muita parte disso, a Seichonoye, algo que eu aprendi na Seichonoye. Sorrir e agradecer. Que legal, que bonito. E eu já ouvi falar que eles têm uns templos, né, aqui perto de São Paulo também, que, Isso. que eu já até já quis visitar, mas parece que não é todo mundo que pode visitar, ou você tem que agendar um horário, né? Mas são lindos os templos, né? Nós temos a Academia Sul-Americana da Seichonoye, em Ibiúna, aqui pertinho. Não dá Biúna. nem uma hora de carro, a estrada está tão boa. E lá nós temos o templo, né? Que nós realizamos, esse ano não vai ser virtual, mas todos os anos nós realizamos a cerimônia de homenagem aos antepassados e aos anjinhos anônimos, em que nós, todo o Brasil encaminha para cá os registros espirituais. São papéis que se escrevem o nome dos antepassados, entes queridos falecidos, e esses nomes são evocados, é lida uma sutra sagrada em homenagem a eles, e milhões de almas são abençoadas com essa cerimônia, que através da qual a pessoa transmite o seu amor e a sua gratidão por ela existir, graças a essas pessoas que passaram antes dela. Então a Academia de Ibiúna é uma referência. Ela já existe há mais de quase 80 anos, e por lá passaram muitas pessoas. Outro dia eu estava no Nippon, eu sou sócio do Nippon Country Club, e tem o general Akira Obara, que é meu amigo, muito querido, primeiro Nikkei a ser guindado ao posto de general no Exército Brasileiro. E o Obara contou, puxa, Takahashi, eu já participei de Ibiúna, lá atrás, no comecinho de Ibiúna, quando tinha que tomar banho lá no riacho. Falei, puxa, general, faz tempo mesmo, né? Então, mas hoje não tem mais riacho, não. Existe, logicamente, o rio lá embaixo, mas não é para tomar banho. A academia é muito confortável, qualquer pessoa pode participar, basta acessar o site da Seichonoye e ver lá o calendário dos seminários da Academia de Ibiúna. Ela se inscreve, é uma taxa diária para participação, porque lá você fica de um dia, 2 dias, vários dias, se alimentando, orando, aprendendo. É realmente uma academia de vida. É muito legal. Que legal. Carlos, vamos falar um pouquinho do seu livro que você disponibilizou no seu site, né? Tá lá em PDF, Sim. não tá? Todo mundo pode baixar? Não só esse livro, mas todo o material que eu acumulei ao longo dos anos sobre cerimonial e sobre etiqueta corporativa está lá para ser baixado. Inclusive, o curso que eu ministro, de 24 horas aula de cerimonial público, tem cerca de 780 slides. Todos também estão lá para serem baixados. Coloquei semana passada, através do meu filho, Carlos Casunari, manual de sobrevivência para videoconferências. Eu escrevi Olha que legal! há 15 dias. Por quê? Eu estava lá conversando com o Guilherme Campos, que é diretor do Sebrae São Paulo, e ele sabe que eu mexo com essas coisas, e falou, Taka, você podia fazer um manual? Já que você fez manual de cerimonial, faz um manual, porque o pessoal faz cada coisa nas videoconferências, sai de um jeito, sai torto, sai mal iluminado, sai com o nariz na tela. Aí eu escrevi um manual de sobrevivência para videoconferências. Recebi a ajuda da professora Viviane Chibak, da FATEC Barueri, de alguns amigos mais, e lançamos o manual e está lá também no site, para download. Nossa, muito necessário nesse momento, né? Que tá todo mundo em casa Não é? fazendo reunião virtual, e agora também tá uma moda, né? Uma moda não, na verdade acho que é uma tendência de eventos híbridos, né? Agora os eventos foram todos transformados em eventos online. E a gente É está uma se necessidade, né, adaptando a Bruno? essa Necessidade. nova realidade, necessidade. Sim. E nós, mestres de cerimônias, também estamos nos adaptando aos eventos webinar, né, os seminários totalmente online. Sim. Mas vamos falar dos 3 famosos Bs, né? Bom, bonito e barato? Bom senso, boa organização e boa vontade. Achou que fosse Isso pegar, mesmo. né? Achou que Muito fosse bem. pegar. Então, perguntaram qual que é o seu site aqui, ó. É o www.carlostakahashi.com.br. Cuidado na hora que colocar no Google Carlos Takahashi, porque tem 2 Carlos Takahashi com várias inserções. Um é o rico e outro é o pobre. O Carlos Takahashi rico é o Carlos Takahashi, que é o presidente da
da Rock Investimentos, né? E o pobre, que digo, entre aspas, é brincadeira. Mas tem o caso da Caixa, sou eu que também estou lá na área de cerimonial. Mas pode acessar à vontade, pode baixar, pode imprimir, podem vender, que eu aplaudo toda a iniciativa. Pode vender. Você Eu aprendi autografa de ainda, graça, né? Bruna. Tudo que eu sei de cerimonial, até hoje, eu aprendi de graça. Tudo. Desde os tempos que eu era jovenzinho, no Caicã do Brooklyn, até passar pela Seitonoê, na Associação Local de Santo Amaro. Enfim, tudo que eu aprendi até hoje, aprendi graças à generosidade das outras pessoas. E quando eu fui pela JICA, eu fui 4 vezes ao Japão, a convite do governo japonês. Uma delas foi pela JICA, fazer um curso de administração pública japonesa. E fiquei 2 meses lá. E naquele momento, eu tive uma semana de férias, pessoas amigas me inscreveram para participar da zeladoria do Palácio Imperial. Fiquei 1 semana no Palácio Imperial trabalhando como voluntário, carregando material, carrinho para lá, carrinho para lá, carregando sacos de folhas secas, enfim. Aprendi muito. E ao retornar, eu já era funcionário da Assembleia, onde estou há 39 anos, eu me apresentei ao presidente, Walter Feldman, e, presidente, eu trouxe meu relatório da viagem ao Japão, ele abriu assim, que interessante, mas tem qual a parte que mais gostou, Takahashi? Foi o que não está no relatório, ou seja, meu trabalho voluntário no Palácio Imperial do Japão. O quê? Aí eu contei para ele, ele falou assim, Taka, ele que inventou o meu nome Taka, né? Taka, você é muito formal, muito protocolar. Vou aproveitar então que você está aqui, eu estou trocando de chefe do cerimonial da Assembleia e quero te convidar para ser o chefe cerimonial. Você topa? Eu aprendi na vida que tem 5 palavras mágicas que nunca se deve esquecer. Sim, obrigado, por favor, desculpe-me e parabéns. Então ele falou, respondi, sim senhor. Aí saí da sala da presidência, fui até o cerimonial da Assembleia, reuni-me com os 12 servidores de carreira, pessoas experientes, cerimonial, e ele disse assim, pessoal, nos conhecemos há muitos anos, eu no gabinete, vocês aqui no cerimonial, e acabei de ir na presidência e o presidente Feldman me convidou para ser o chefe do cerimonial. E aceitei, mesmo sem estar preparado, ter consciência de que eu não sei nenhum decreto, não conheço nada. Então eu queria pedir um favor a vocês. Me ensinem a ser um bom cerimonialista. Me passem o que vocês têm de experiência. Me deem a chance de ser um bom chefe para honrar vocês e a casa que nós representamos. Aí todos aplaudiram, me deram solidariedade. A Cristina Duarte, que foi chefe cerimonial, foi lá, me levou no braço, DRH, pediu uma sala no subsolo da Assembleia. Ficamos lá 5 dias em imersão, dia inteiro. Me passou todos os decretos, leis, portarias, enfim, tudo que existia em termos de normatização de cerimonial. E, ao longo do tempo, eu fui aprendendo, graças à generosidade das pessoas, a como proceder nessa área tão interessante que é o cerimonial. Então, respondendo a sua pergunta, tudo que eu sei hoje de cerimonial não foi porque eu me especializei, que eu fui estudar, não. Foi o que aprendi com outras pessoas. Já que é assim, só tinha um caminho. Compartilhar conhecimento, da mesma forma que eu recebi. Então, eu combinei com meus colegas, criamos um curso gratuito de cerimonial público na Assembleia, com apoio da mesa diretora da Assembleia. Mais de 10 mil pessoas passaram por esse curso já. A gráfica da Assembleia imprimiu a legislação sobre cerimonial, distribuímos vários, e aí, um belo dia, me chega uma oportunidade em que eu fui até um jantar de boas-vindas ao novo embaixador da França no Brasil, realizado no Hotel Sofitel, na Vila Mariana. Fui como convidado. E aí cheguei mais cedo, isso é um hábito nosso, cerimonialista, sempre chegar cedo. E ajudei na montagem da mesa de recepção, ajudei na colocação das bandeiras, na mesa do orador, na mesa central do embaixador, quem senta onde. Fui palpitando e as pessoas ouvindo, me atendendo, tudo bem. E aí, ao final do evento, foi um sucesso, graças a Deus. O anfitrião me agradeceu muito, queria remunerar, eu não aceitei, porque eu falei, ele era vice-presidente da Rede Acord do Brasil. Stefani, eu já era convidado, comi muito bem, me diverti bastante,
e sentei com o cônsul da França em São Paulo, com a esposa dele, uma pernambucana, me diverti bastante, então eu queria só agradecer. E essa foi a minha gratidão, doando esse trabalho de consultoria para você. Ele ficou muito contente. Na semana seguinte, há uma lei chamada Lei da Causa e Efeito, você sabe, né, Bruna? Telefone toca, era o professor Jorge Legman, assessor do presidente Fernando Cardoso, lá no Instituto FHC. Alô, Carlos! Aliás, o Jorge Legman, ele nasceu no campo de concentração de Auschwitz. Ele é uma lenda na comunidade. Nossa. Verdade. Vale a pena conhecer um dia. Ele falou, Carlos, estou dando risada aqui porque eu vim tomar um café aqui no Renaissance e encontrei meu amigo Stefano. Ele me contou um caso do jantar do embaixador, que apareceu um japonês lá para ajudar, e eu acho que é você, não é? É isso mesmo, professor. Me deram a oportunidade e eu aproveitei, fiquei muito feliz. Pois é, ele quer te agradecer de outra forma. Aí eu falei do seu curso, falei daquele material que você distribui, aquele folhetinho com decreto, então ele quer editar um livro. Então ele queria muito que você falasse com ele. Fala com ele. Falei com ele, Takahashi, eu fui chamado para a Áustria para exercer uma outra função mais importante na rede Accor. Vou daqui a 15 dias. Então, em 15 dias, eu preciso que você me escreva um livro, entregue para minha secretária, que eu quero editar esse livro em nome da rede Accor. Eu respondi o quê? Sim, senhor. Sim, senhor. Obrigado. Por favor. Parabéns. Faltou só desculpe-me. E esse livro saiu em 15 dias. Eu fui na Gráfica Paulus, que é de um amigo nosso, Nikkei, né? O Paulo, e editaram com muita rapidez. Tem até algumas falhas que, culpa minha, não há a classificação aqui da edição de biblioteco-referência, enfim, algumas falhas de revisão, mas saiu esse material. 10 mil foram distribuídos, graciosamente, nos cursos. E um está aqui. Um está aí com você. Todo o pessoal dos cerimoniais, tanto São Paulo como Brasília, vira e mexe, eu encontro esse livro na mesa dos cerimoniais de tribunais, do Palácio do Planalto também, enfim, com muita alegria. E não é que nada é por acaso. Depois de todo esse trabalho, essa doação que recebi pela Rede Accor, passaram alguns anos, acabou o estoque. Aí, de repente, o professor Lega me liga. Carlos, sabe quem voltou ao Brasil? Não, quem? O Stéphane Gerard. Ah, que bom! Ele voltou agora como diretor-geral do Carrefour no Brasil. Ele perguntou de você e do seu livro. Resultado, publicou mais livros. Só que não este. Eu reescrevi, a capa é azul, e fiz cada artigo comentado com base na experiência que eu adquiri nos anos. Então já temos 2 exemplares, os 2 para download no meu site. Ai, que maravilha. Esse outro eu vou pegar que eu não tenho ainda. Depois eu vou querer o autógrafo, né? Carlos, vamos falar um pouquinho então dos 3 Bs, porque apesar de parecer óbvio, eu acho que não tem nada óbvio quando a gente fala de cerimonial. Por exemplo, aqui você fala, tem uma passagem aqui que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: em alguns lugares ainda existe a ideia de que no fim dá tudo certo, que é o que você falou no começo da live. Porém, a sorte acompanha aqueles que preparam a sua chegada. Eu gosto muito dessa frase, que nada mais é do que se prevenir, né? Eu acho que conhecimento, experiência e boa organização fazem parte disso. Como que você chegou nesses 3 Bs, Carlos? Que deu o nome ao livro, inclusive. Foi com base na minha experiência. Vendo as situações em que eu me encontrava, observando o comportamento das pessoas ao meu redor, a minha própria conduta serviu para balizar isso, de modo que nada acontece por acaso. Um evento só ganha o nome de evento a partir de um acontecimento quando há um planejamento. Evento é um acontecimento planejado, não é? Então, para que o evento aconteça, é necessária a boa organização. Só que a boa organização por si, ela é insuficiente para gerar um bom evento. É necessário o quê? Primeiro, boa vontade. Uma coisa que eu sempre me policiava no cerimonial é para não me mostrar como uma pessoa arrogante. O cerimonial chega e impõe regras, diz quem fala quando, quem fica onde e o que vai acontecer. Essa é uma imagem que eu tinha lá de trás do cerimonial.
e que eu procurei reformular através do quê? Da boa vontade. É o famoso em que posso ajudar, não é? Então, o cerimonialista nunca pode ser um impositor. Ele é um facilitador. Ele ouve as autoridades envolvidas, ele vê a expectativa do público que vai comparecer ao evento e tenta aproximar essas duas partes de maneira organizada, eficiente, para que todo mundo saia contente, satisfeito. Então, essa boa vontade é fundamental. O cerimonialista tem que prever o seguinte: em que posso ser mais útil para facilitar as coisas para as pessoas. Então, boa vontade é fundamental. Bom senso, você não nasce com ele. Ele é construído ao longo dos anos com base em duas coisas: conhecimento e experiência. Quando você conhece as normas, decretos, leis, portarias, e você aplica essas normas em fatos concretos e modula a sua aplicação, porque não pode pegar uma norma, o decreto fala isso, tem que ser assim. Não. O decreto é orientador. Então, quem vai determinar se vai ser conforme ipsiliteris do decreto é a autoridade que preside a cerimônia, não o cerimonialista. Ele mostra o caminho, faz a adequação necessária para ser um caminho bom para todo mundo, e assim ele apresenta para a autoridade que vai decidir. E a autoridade, então, decide fazer assim ou assado. Então, esse bom senso, ele é fruto de conhecimento da norma e da experiência prática do cerimonialista nos eventos. E a boa organização é o que você bem colocou, né? Tem que ser uma coisa bem estruturada. 3 comos devem ser sempre vistos, revistos. O como fazer, o como colaborar, o como estruturar. Nós temos, assim, os 4 S's das autoridades. Você conhece? Não. Toda autoridade, pode ser política, empresarial, artística, possui 4 S's. 4 S's. Que ela tenta suprir quando vai nos eventos. O primeiro é o S de surgir. Surgir. Ele quer aparecer, quer ser notado, não vai chegar muito cedo para não ficar de bobeira lá, nem vai chegar atrasado para não ser repreendido. Surgir. Sorrir. Tem que sempre aparecer bem na foto. Simpático, agradável. Saudar. Tem que dar uma palavrinha lá, tem que dar uma contribuição, não é? E sumir, que é desaparecer na hora certa, porque se a autoridade fica lá dando sopa, surgem currículos, pedidos, enfim. Então tem que sair na hora certa. Então esses são os 4 S's das autoridades. Então, para atender as 4 S's, o pessoal do cerimonial tem que se virar bem, de modo a procurar atender essas pessoas e compartilhar os interesses das pessoas para que o evento seja bem realizado. Só lembrando, Carlos, que até alguns comentários aqui, para quem tem muita gente que não sabe, né, a diferença entre o cerimonialista e o mestre de cerimônias. Muita gente faz confusão ainda, né? Até o Carlos fez um comentário aqui. Na verdade, o cerimonialista é aquele profissional que faz toda a parte da organização, de planejamento, exatamente, de logística do evento, né? E o mestre de cerimônias é aquele que conduz a cerimônia, que apresenta, que passa a palavra. Então tem essa diferença, o pessoal confunde, né, Carlos? Vamos falar um pouquinho, nosso tempo está acabando, mas eu tenho muito essa dúvida. Como que a gente pode classificar um evento público? O evento ele é público quando? Só pelo fato de envolver a autoridade, tem gente que confunde também. Há 2 tipos de eventos. Sim. Tá, vamos lá. Desculpe. Há 2 tipos de eventos. O evento oficial, que é promovido pelo poder público, seja municipal, estadual, federal. Esse é o evento oficial, promovido pelo poder público. O evento privado, que pode ser de uma empresa, de uma associação, de uma ONG, enfim, são 2 tipos de eventos. Oficial, mas se o evento é promovido por um sindicato com presença de várias autoridades? Então, o sindicato, ele é um evento privado. Privado. Mas, veja só, tem 2 tipos de eventos. Porém, se no evento privado comparecerem autoridades públicas,
investidas dos seus cargos, o que era privado, sob o mando exclusivo de quem paga a conta, do presidente do sindicato, da associação, da empresa, se ele convidou e comparecer em autoridades públicas nos seus cargos, ele muda de nome. Deixa esse evento privado para ser um evento público. Público. Ah, essa era a minha dúvida, Então, porque o evento público 2018... é um evento privado no qual comparecem autoridades públicas e o cerimonial passa a obedecer às normas do cerimonial público brasileiro. Sim. Essa é uma dúvida que eu tinha, porque quando, em 2018 eu atendi muito um sindicato, né, aqui em São Paulo. Sim. E todos os eventos desse sindicato tinham autoridades. Inclusive, eu fiz um evento só com presidenciáveis nas vésperas da eleição. Foi um dos eventos Sim. mais importantes, eu acho que eu já conduzi, e que seguiram todas as normas do protocolo público. Que, inclusive, quem fez o cerimonial foi o Anderson. Ah, sim. Grande Anderson. Foi o Anderson, Querido amigo. E aí surgiu essa dúvida, até na hora de eu fazer a divulgação, né? Que eu faço, né, sempre um portfólio, que ali você organiza os Sim. eventos que você já fez para você poder até usar, né, como portfólio para possíveis futuros trabalhos. E aí eu fiquei nessa dúvida se eu colocava que o evento era público ou privado. E aí você me esclareceu agora. Muito obrigada. Carlos, Não era oficial, mas era público. Não era oficial, mas era público. Ótimo. Nosso tempo acabou. Eu estou tão feliz de você ter aceitado participar, cara, de você, com essa sua generosidade em compartilhar conhecimento e experiência. Isso é uma coisa muito, muito, muito bonita da sua parte. Eu acho que é por isso que você chegou aonde você chegou, né? Por causa dessa sua humildade em compartilhar essa sua generosidade. E, óbvio, né, a sua competência e excelência no trabalho que você executa. Muito, muito, muito obrigada, Carlos. Espero que a gente Bruna. tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente ainda. Quero muito. Obrigado por tudo. Sucesso para você. Sucesso a todos os nossos amigos que estão assistindo nesse momento a sua live. E é um prazer. Conte sempre comigo. Estarei sempre à disposição. Muito, muito obrigada, Carlos. Até a próxima. Uma boa tarde. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que ficou aí.